Amém. Mais uma vez, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Amém? Abram suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Nós, dando continuidade aos nossos temas, primeiro domingo nós falamos sobre santidade, segundo domingo nós falamos sobre comunhão, e hoje nós iremos falar sobre serviço. Assim como domingo que vem, iremos falar sobre adoração, sobre devoção. E no último domingo, como são 5 domingos esse mês, iremos falar sobre fé. Então hoje, iremos falar sobre serviço. Iremos estar lendo a partir do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 9. Então, Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o Efésios capítulo 6, versículo 9. Se você achou, diga amém. Se você achou, diga amém. Leiamos. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo. Antes, alimenta-o e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse é o mistério. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, cada um de vós ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Vós, escravos, obedecei a vossos senhores deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não aos homens. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los, e sabendo que o Senhor, que é Senhor tanto deles quanto vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos dar graças ao Teu nome, assim como temos feito durante todo esse culto. Esperamos do fundo do nosso coração que tudo que fizemos aqui até agora tenha sido agradável ao Senhor. Que cada oração, que cada leitura da Tua palavra, que cada, Senhor, cântico efetuado aqui nessa noite, que cada contribuição feita, tudo tenha sido agradável ao Senhor. E o que nós rogamos nesse momento, Pai, que iremos ouvir a Tua palavra,
é que o teu Espírito Santo, primeiramente, use, Senhor, a mim como teu servo e como instrumento em tuas mãos. Que eu não fale nada que não venha do Senhor e que tudo seja conforme a vontade do Senhor. E em relação a todos nós, que o Senhor nos ilumine, dando entendimento da tua palavra e preparando o nosso coração para recebermos a palavra do Senhor. É isso que rogamos e em Jesus nós já te agradecemos por tudo, hoje e para todo sempre. Amém e glória a Deus. Irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas de congregações diferentes, inclusive, se não me engano, sexta-feira, eu estava conversando com um irmão, que ele era lá de Fortaleza, mas ele não mora mais em Fortaleza, ele mora em Recife, e passei muito tempo conversando com ele no WhatsApp. Ele ligou para mim, há muitos anos a gente não se via, aliás, a gente nem se viu, né, que foi uma ligação de áudio, uma chamada de áudio, mas ele estava falando algumas coisas referente à igreja que ele serve lá em Recife, e ele me fez essa seguinte pergunta: lá na congregação é da mesma maneira? E uma coisa que a gente tem aprendido é que igreja é tudo igual, só muda o endereço. As mesmas situações, os mesmos problemas. E uma das coisas que tem sido, que não foi o tema da nossa conversa lá, mas uma coisa que tem sido comum nas congregações é falta de servos. Falta de pessoas para verdadeiramente servir. É por isso que a gente lembra, por exemplo, que Jesus, ele vai dizer que os campos estão brancos. Mas o que é que falta? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores, os ceifeiros. Então isso é uma coisa que está em falta. Pessoas com disposição e desejo de trabalhar. O texto que a gente leu aqui é um texto que fala basicamente sobre a família, né? A gente viu o papel da esposa, a gente viu o papel do marido, a gente viu o papel dos filhos, a gente viu o papel do escravo, que na verdade aqui a gente vai substituir por trabalhador, né? Afinal de contas, a gente não tem mais escravos, graças a Deus. E a gente vai substituir o papel do Senhor pelo papel do patrão. Mas tem uma coisa em comum aqui com todos eles. O que é? É o serviço. Todos estão servindo uns aos outros aqui. Todos. Eu queria que você lesse comigo 2 versículos, bem antes do versículo 22. Versículo 18, que ele vai dizer assim, ó: não vos embriaguei com vinho, que há devassidão, em algumas versões há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E o versículo 21, ele vai dizer: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo está dizendo 2 coisas. Primeiro, sejam cheios do Espírito e se sujeitai. E aí, ele começa a dizer como é essa sujeição e como é que, na prática, alguém demonstra que está cheio do Espírito. E como é que alguém está se sujeitando e está cheio do Espírito na prática? Mulheres, sejam submissas. Maridos, amem a esposa. Filhos, obedeçam. Escravos, sejam úteis. Senhores, tratem bem os seus escravos. É isso que ele está falando como uma demonstração de alguém que é cheio do Espírito e é submisso. E eu acho muito fantástico Paulo ter feito isso, porque ele traz uma coisa que é o nosso ponto fraco, como pessoas. Não como cristãos propriamente dito, mas como pessoas. O nosso ponto fraco se chama
Não. Não, não é obedecer. Hã? Não. Não. O que nós lemos aqui? Nós lemos o quê? O que constitui isso aqui? Marido, esposa, filhos, o que constitui? Família. O nosso ponto fraco é? Não. Não. O nosso ponto fraco é relacionamentos. Esse é o nosso ponto fraco. Nós temos muita dificuldade de nos relacionar de maneira correta, desde a queda. Nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, que dirá com o próximo. Eu não tenho dificuldade de me relacionar com Deus. Você ora realmente todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Você está em comunhão com os irmãos sempre que pode? Sempre que tem reunião? Se você não faz essas coisas de maneira regular, você tem dificuldade de se relacionar com Deus. Quem dirá com o próximo? Então Paulo ele está colocando aqui que essa expressão de ser cheio do Espírito, ou melhor, essa demonstração de ser cheio do Espírito é visível nos relacionamentos. E é fantástico. Por quê? Porque se a gente não serve nem os nossos em casa, dificilmente a gente vai servir a igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo e para Tito, falando o seguinte: olha, o presbítero, ele precisa governar bem a própria casa. Por quê? Porque se ele não governa bem a própria casa, ele não está apto para governar a igreja de Deus. Em outras palavras, tanto lá o que Paulo disse, como o que ele está dizendo aqui, é que tudo começa na família, em casa. Nós precisamos aprender a servir uns aos outros. E isso começa em casa. Não é aqui, é em casa. Nós, brasileiros, estamos contaminados com uma frase que para mim é uma das piores frases que se criaram nos últimos anos, que é chamar o Brasil de pátria educadora. Por quê? Porque a educação não é dada na escola. A educação é dada em casa. E nós não podemos terceirizar essa educação. Na escola, os nossos filhos têm que aprender de português, de matemática, de história, de física, de tudo isso, de biologia, e com ressalvas. Porque quando se trata, por exemplo, o André até falou isso aqui ontem, né? Quando se trata da criação do mundo, a gente não veio do macaco. O mundo não foi feito de uma explosão. A gente veio do mesmo Deus, do mesmo Senhor, que criou o universo e criou a cada um de nós. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos em casa, educar em casa. Eles já vão para a escola educados. E essa falta de educação é o que tem tornado as escolas quase que impossíveis para os professores de darem aula. Eu tenho amigos professores. E quando a gente conversa, eles só faltam chorar. O Arnaldo é professor, né? Porque os alunos estão ruins no que diz respeito à educação de casa. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tudo começa na família. Se a gente não aprender a servir em casa, nós não iremos aprender a servir na igreja. E eu queria, olhando para cá, porque o texto literalmente fala sobre família. E ele inclui aqui o servo e o escravo, porque o escravo fazia parte da família. O escravo fazia parte da família. Então ele está incluindo aqui, a esposa, o marido, os filhos, o escravo e o senhor. Tudo isso constituía a família daquele tempo. E aí eu queria tirar aqui alguns princípios, porque
Você poderia falar, não, mas aqui está falando de família, não está falando de serviço. Mas tem princípios aqui que a gente precisa aderir na nossa maneira de servir. E são esses princípios que eu gostaria que a gente pudesse ver. Porque é o seguinte, eu não quero explorar muito esse texto, porque aqui não é um encontro de casais. Apesar de que a gente poderia fazer dele um encontro de casais agora. Né? Mas não é isso o objetivo. E eu poderia falar muita coisa aqui, como o papel da mulher, como o papel do homem, né? O homem, ele... só para vocês terem uma ideia. Versículo 26. Olha o papel e a responsabilidade do marido, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Aí ele diz, assim o marido deve amar sua mulher. Como é que o marido deve amar a mulher? De maneira que ele apresente ela a Deus dessa maneira, como Cristo apresenta a igreja. Em outras palavras, o marido é responsável, direto, pela vida espiritual da sua mulher. É responsabilidade ou não é? Olhando para isso, acho que alguém poderia dizer, é melhor ser submissa do que ser responsável pela vida espiritual de alguém. É ou não é? Esses dias, modo de falar, né? A gente estava conversando e a Adriana falou alguma coisa sobre mandar, e aí eu até disse assim, eu não quero mandar em ninguém. Aí ela, por quê? Porque é cansativo. Quando a pessoa, ela espera que você mande, ela tira dela total responsabilidade e joga nos seus peitos. Então, para mim, eu não faço nem questão. Como eu estava conversando com um jovem ontem, eu estava dizendo, olha, eu só posso te orientar. A decisão de fazer ou não é sua. Eu não tenho que dizer para você o que você tem que fazer, eu tenho que lhe orientar. Se você vai fazer ou não, é sua responsabilidade. A igreja do Senhor é assim. Então, eu poderia falar muitas coisas aqui desse texto, mas eu queria falar 5 coisas que nós deveríamos aplicar no nosso serviço ao Senhor. Amém? O primeiro deles a gente vai ver aqui no papel da mulher. Vamos lá. Versículo 22. Mulheres, cada uma de vocês seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam submissas ao marido. Então, a primeira coisa que eu gostaria de aplicar ao nosso serviço é que o nosso serviço a Deus precisa ser um serviço de submissão a Ele, de entrega a Ele, de se submeter ao Senhor, à vontade do Senhor. Nós não servimos a Deus da nossa maneira. A nossa maneira de servir a Deus não é uma maneira própria. Ele tem a maneira que Ele quer ser servido, sim ou não? E nós precisamos nos submeter a isso. Quando se trata do papel da mulher aqui, e ele está falando de submissão, tem a ver com aquela que vai auxiliar o marido na missão dele. Então o homem tem uma missão e a mulher está sob essa missão, debaixo dessa missão. Então, como é que nós somos submissos a Deus? Quando nós estamos debaixo dessa missão dele. Deus tem uma missão. Qual é a missão de Deus? O desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E o que seria ser submisso a Deus e servir a Ele nesse sentido? Seríamos estar ou ficar ou ser, na verdade, participantes dessa. Então nós precisamos servir a Deus com
Submissão. Irmãos, vocês estão aqui? Vocês estão me ouvindo? O nosso serviço ao Senhor é com toda submissão. É participando da missão dele, de evangelizar esse mundo, de levar o evangelho aos perdidos. Deus, e nós precisamos estar submissos a essa missão dele, servindo ao Senhor com toda entrega. Porque submissão significa entrega. Exatamente. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida agora é dele. Você entende o sacrifício de Jesus? Entende? O que Jesus fez na cruz? Ele fez uma entrega. O que mais? O que mais? Ele foi submisso à vontade de Deus. Como é, Roberto? Fala mais alto. Por quem? Em outras palavras, ele nos comprou. O que significa dizer que nós não nos pertencemos. Nós somos escravos resgatados. Nós éramos escravos do pecado e ele nos comprou pelo seu sangue. Nós somos dele. Pertencemos a ele. Por isso a nossa vida precisa ser uma vida devota a ele. Uma vida submissa a ele. De entrega a ele. Porque ele primeiro se entregou por nós. Amém? O segundo princípio aqui, que eu gostaria que a gente pudesse ver, é na função do marido, né? No papel do marido. Versículo 25. Maridos, cada um de vocês ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Versículo 33. Entretanto, também, cada um de vocês ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Então, a segunda coisa aqui sobre o nosso serviço a Deus é que esse serviço tem que ser um serviço com amor. Eu gosto muito do exemplo da mãe, né? Da mulher como mãe. Porque eu vou usar a minha esposa como exemplo. Eu lembro quando as meninas nasceram, especialmente a Isabela. A Isabela, até hoje ela é assim, mas quando ela nasceu, ela era muito pior. Ela não gostava de dormir. Nunca gostou. E aí, a Adriana, pelo menos por 3 meses, precisou aturar isso. Essa falta de sono da Bela. A Bela, sem brincadeira, ela dormia entre 15 a 25 minutos. Era ou não era? Até hoje ela não gosta de dormir. Ela sempre dizia assim, dormir pra quê? Então, eu fico imaginando, cada noite que ela passou acordada com a Bela, foi por quê? Quem faz esse tipo de sacrifício se não por amor? Esse tipo de serviço, né? Porque é um serviço. Se não houver amor em nosso serviço a Deus, nós iremos nos tornar fariseus. Como assim? Iremos fazer por obrigação. Quando João está escrevendo a carta de Apocalipse, lá, a carta de Efésios, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, ele diz que o problema daquela igreja é que eles esqueceram o primeiro amor. E essa frase, primeiro amor, é o amor que veio antes. Eu quero que você abra lá, vá lá, porque eu quero mostrar uma coisa para você. Não era uma igreja ruim, não. Não era uma igreja ruim. Apocalipse capítulo 2. A descrição que João faz aqui dessa igreja é uma igreja que qualquer um, incluindo eu e você, gostaríamos de estar.
Olha só, versículo 1, capítulo 2. Todo mundo abriu? Amém? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão, anda no meio dos 7 candeeiros e os 7 candelabros de ouro. Aí, olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, teu trabalho, tua perseverança, sei que não suporta os maus, e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste eles mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome, e não desanimaste. Olha que igreja, meu irmão. Uma igreja que trabalha, que persevera, que tem uma doutrina tão boa, que consegue perceber os falsos, não é? A doutrina deles é tão boa que eles conseguem colocar à prova aqueles que se dizem apóstolos, mas não são falsos apóstolos, e apesar dos sofrimentos, eles não têm desanimado. Você gostaria de congregar nessa igreja? Não, Éfeso. Só que olha só, versículo 3, aliás, 4. Eu tenho, porém, contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. O primeiro amor aqui não é, olha só, preste atenção. O primeiro amor aqui não é aquele amor de convertido, assim que você se converte, não. Não é isso que ele está falando, não. Porque se fosse isso, Paulo estaria dizendo que a gente precisaria voltar a ser menino. E a vida cristã é uma vida de amadurecimento. Então Paulo não está João não está falando que a gente tem que voltar a ser como novo convertido. Não. Ele está dizendo que eles esqueceram o motivo pelo qual eles fazem tudo isso. Que antes deles serem uma igreja que trabalha, eles precisam lembrar que eles fazem isso por amor. Antes deles serem uma igreja que persevera, eles têm que lembrar que eles fazem isso por amor. Antes deles colocarem à prova os apóstolos que eram falsos, eles precisavam fazer isso por amor. Então é o amor que veio antes. Caso contrário, a gente só se torna um monte de fariseu, achando que a gente vai ser salvo porque serve. E ninguém é salvo porque serve. A gente é salvo para servir. Amém? Então a gente precisa colocar em nosso serviço o amor. O amor. Sem ele, nós somos meros repetidores de ações. Mas o amor nos motiva a fazer as coisas pelo motivo certo. Nós devemos servir ao Senhor e servir uns aos outros, porque nós amamos a Deus e nós amamos os irmãos. A segunda coisa, volte para Efésios. A terceira coisa que nós devemos, obviamente, colocar em nosso serviço, eu quero usar aqui os filhos como exemplo, né? O papel dos filhos, ou a responsabilidade dos filhos aqui. Então, primeiramente, o nosso serviço precisa ser um serviço de, em primeiro lugar, submissão. Em segundo lugar, o nosso serviço tem que ser um serviço com amor. E em terceiro lugar, obviamente, com obediência. Versículo 1. Filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, o nosso serviço, obviamente, tem que ser um serviço obediente. E o que significa isso, propriamente dito? Então, peraí, vamos lá. Acho que a maioria aqui é pai, né? Pai são os pais, pai ou mãe. Quando você manda, e olha o que eu vou lhe dizer, ninguém pede nada para filho. Nós mandamos eles fazerem. Isso é justo. E eles obedecem. Mas quando você manda algo para o seu filho fazer, o que você espera?
que ele obedeça, que ele faça, né? E se ele diz assim, eu faço já já. De quem é a vontade? Com gosto. Eu aprendi muito com a mãe, com esse negócio de apanhar. Olha só, se nós como pais, nós temos essa noção de que quando os filhos são mandados, eles têm que obedecer, e por que a gente não tem essa mesma noção enquanto filhos, em relação a Deus? Quando Deus nos manda fazer algo, a gente simplesmente arruma uma desculpa ao invés de obedecer o que Ele está mandando. Eu não é? Sejamos honestos. Na maioria das vezes a gente diz, agora não. Daqui a pouco eu faço. Ou quem nunca sentiu no coração aquele desejo forte de orar? No meio do trabalho, no meio do corre-corre do dia a dia. Aí você diz, daqui a pouco eu vou orar. Não! É agora! Nós precisamos colocar em nosso serviço a obediência, porque ela faz parte, porque nós somos filhos, todos nós. E se a gente como pai quer que os nossos filhos obedeçam, nós enquanto filhos precisamos obedecer ao nosso Pai Celestial. A obediência faz parte, irmãos, da nossa vida enquanto servos. A obediência faz parte e ela está incutida até na submissão. Nós somos filhos de Deus. Ou você não é filho? É ou não é? E se você é filho, você deve ao que a Deus? Obediência. Por quê? Por quê? Não, leia aí o versículo 1. Por quê? Por que o filho deve obediência ao pai? Leia o versículo 1. Porque é justo. Vamos pensar assim. Por que os filhos nossos, é justo que eles nos obedeçam? Por quê? Quer que você pense agora e fale. Por que é justo os filhos obedecerem os pais? Porque nós cuidamos, protegemos e alimentamos. É ou não é? Eles precisam fazer alguma dessas coisas para que a gente forneça isso para eles? Não. Então, já que eles têm comida, proteção e cuidado, é justo que eles obedeçam. Agora olhe para Deus. Ele cuida de você, te protege, te alimenta. É justo que a gente obedeça. O nosso serviço tem que ser um serviço obediente. Porque somos filhos. E se a gente consegue fazer, né, esse trabalho de pai, de mãe, de maneira... Me perdoem os pais e as mães, eu também sou pai. Mas muitas vezes a gente faz um serviço porco. E ainda assim Deus está dizendo que os filhos devem a gente essa obediência. Mas Deus faz esse serviço perfeito. Se os nossos filhos devem a obediência a nós, mesmo a gente não sendo uns pais maravilhosos, quanto mais Deus não merece a nossa obediência, já que Ele é um Pai perfeito. Amém? A quarta coisa está aqui, versículo 5. E como eu disse, irmãos, olha, se eu fosse abordar esse texto, tinha muita coisa aqui. Por exemplo, o versículo 4, quando ele está dizendo, vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, ele está falando só dos homens, tá? Ele não está falando dos pais, pai e mãe, não. Pai e mãe, ele está falando no versículo 1. Filhos, obedecei vossos pais, pai e mãe. No versículo 4, ele está falando dos homens, os pais.
Não provoquei a ira dos seus filhos. E são palavras diferentes aqui no grego, tá? Infelizmente, pais, pai e mãe é uma coisa só em português, e os pais, os homens, também é a mesma palavra em português. Mas aqui, no versículo 4, é só os homens. Os pais, os homens, não devem provocar os filhos a ira. Como é que eles fazem isso? Aí é um assunto para outra pregação. Mas vamos lá. Versículo 5. Vós escravos, e aí substitua aí por trabalhadores. Nós não temos, graças a Deus, escravos mais. Vós, trabalhadores, obedecei a vossos patrões deste mundo, com temor e tremor, com sinceridade de coração, assim como a Cristo, não servindo só quando observados, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O nosso serviço a Deus precisa ser um serviço aonde nós somos úteis. E não somos úteis só quando alguém nos manda fazer ou ser útil. Quando nós somos úteis, mesmo que ninguém esteja vendo. Então, olha só, o que Paulo está dizendo aqui serve para qualquer um de nós no serviço a Deus. Agora mesmo, eu estava mostrando ali para o Everton, né, uma irmã, né, que alguém disse, olha, postou no grupo, né, lá da colônia, postou no grupo, alguém pode substituir a irmã tal? E a irmã, eu posso. Ela se dispôs, se colocou como útil. E é isso que a gente, em relação a Deus, as coisas de Deus, nós precisamos nos colocar. Aqui na nossa congregação, no Gereissati 1, nós temos ministérios onde precisam de pessoas para servir? Sim ou não? Tem pessoas que poderiam ajudar nesses ministérios? Se coloquem úteis. Não precisa só você esperar que alguém chegue para você, se ofereça. Se coloque como útil. Como alguém que, olha só, final do versículo 6, como servos de Cristo, fazendo de coração, como se vocês estivessem fazendo para Deus. Se coloquem à disposição da igreja, porque no final das contas, é a Deus que nós estamos fazendo. Seja útil. Seja útil no serviço a Deus. Ah, mas eu não sei qual ministério. Procure um irmão. Procure um irmão e ele vai poder te direcionar. Aonde é que você pode servir melhor? Mas para finalizar, a última coisa que eu gostaria que nós pudéssemos colocar no nosso serviço a Deus está no versículo 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando de ameaçá-los e sabendo que o Senhor, que é Senhor, tanto deles como o vosso, está no céu e não faz diferença entre pessoas. O que Paulo está dizendo aqui para os senhores, né, ou para os patrões hoje, é que tratem os seus funcionários com dignidade. E esse deve ser o nosso pensamento em relação ao serviço a Deus. Todo serviço a Deus é digno. Seja varrer esse chão, ajeitar essas cadeiras, seja fazer o que for, seja evangelizar, seja pregar, seja cantar, seja servir aos irmãos com a benevolência, seja o que for, qualquer serviço que você preste a Deus é digno. É digno. Então, que o nosso serviço a Ele, vamos recapitular? Que o nosso serviço, em primeiro lugar, seja submisso. Seja um serviço de submissão
a Deus. Estejamos debaixo da missão de Deus. 2, todo serviço precisa ser um serviço com amor. Nós não podemos fazer por fazer. A nossa motivação tem que ser o amor. 3, o nosso serviço a Deus tem que ser um serviço com obediência. Por quê? Porque isso é justo. Deus é pai e nós os filhos, e é justo que os filhos obedeçam. Em terceiro lugar, o nosso serviço a Deus tem que ser um serviço útil. 4. Eu disse o quê? 3. Em quarto lugar, um serviço útil. E em quinto lugar, todo serviço prestado a Deus é um serviço digno. Façamos isso, meus irmãos. Vamos aprender aqui com Paulo o que nós devemos empregar em nosso serviço. E mais uma coisa, mais um detalhe, repetindo de novo, que a gente comece a fazer isso em casa. Que em casa nós sejamos submissos. Em casa nós façamos por amor. Que em casa nós possamos render obediência. Que em casa nós sejamos úteis. E que em casa todo serviço é digno. Comecemos a fazer isso em nossos lares. Para que quando a gente venha para cá, nós já venhamos para cá educados. Em nome de Jesus. Fique de pé e vamos orar. Terminamos mais rápido, é a impressão minha. Glória a Deus. Minha garganta agradece. Hoje de manhã tive que dar aula, então estou com a minha garganta bem piada. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é que nos instrui. A tua palavra nos educa, como ela mesmo disse, ela é apta para nos ensinar, para redarguir, corrigir, para que possamos sermos servos do Senhor, devidamente capacitados para a tua obra. E por isso, Senhor, te pedimos que todo o nosso serviço a ti tenha essas características: submissão, amor, obediência, utilidade e dignidade. Que isso seja vivo, real em nossas vidas. Não permite, Deus, que nós, nem por um minuto, venhamos achar que o serviço a ti não vale ou que ele se torne algo automático. Mas que o nosso serviço a ti, Pai, tenha todas essas características. E que tudo isso que nós aprendemos sobre serviço, nós possamos primeiramente colocar em prática em nossas casas, em nossas famílias, em nossos relacionamentos. Em Jesus, te pedimos, te agradecemos por esse culto, por ele ter sido entoado ao Senhor, e pedimos, esperamos, na verdade, que tenha sido agradável ao Senhor. Obrigado pela tua presença, obrigado pela palavra do Senhor que foi anunciada e pregada nessa noite. Obrigado pelo Senhor falar ao nosso coração. O nosso pedido final neste culto é que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas, abençoados, edificados pela palavra do Senhor, cheios do teu Santo Espírito, e que possamos ser protegidos por ti, Senhor, no caminho de volta, nos livrando de todo mal, de todo e qualquer acidente, de todo e qualquer homem mau que possa passar em nosso caminho. Livra-nos, protege-nos, leva-nos em paz. Nos dá uma semana cheia da presença do Senhor. É isso que te pedimos, e em nome de Jesus nós já te agradecemos por tudo, hoje e para todo sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Não saia sem cumprimentar o irmão
com a paz de Jesus. Amém.